Uma introdução à metodologia da pesquisa é um dos alicerces na formação de um pesquisador. Os cientistas têm uma linguagem, não de chavões técnicos, mas de objetividade, critério e ética no que fazem, falam e escrevem. O ato de fazer, mesmo entre quatro paredes, em um laboratório, ou em campo, deve ser íntegro. Como a ciência possui expressão, o falar e o escrever devem exalar a integridade da pesquisa realizada. Há um modelo flexível para se fazer ciência, modelo, porque há um modo, uma maneira para começar e para terminar, flexível, porque há liberdade na investigação. Antes de darmos passos largos rumo ao destino da metodologia da pesquisa, papear, precisamos passear um pouco por alguns pontos básicos sobre o material de estudo. 1.2 Seleção de assunto e formação de equipe. Geralmente, a seleção do assunto para a pesquisa é feita com base na formação acadêmica do pesquisador. Agrônomos e zootecnistas pesquisam as ciências agrárias, um médico pesquisa aspectos relacionados com a área de saúde, etc. Em cada formação acadêmica existem diversas áreas de conhecimento técnico que levam o pesquisador a buscar maior aprofundamento num tópico mais específico de sua formação. Ao se especializar mais e mais em um assunto, esse pesquisador pode encontrar pelo caminho outros profissionais de outras áreas pesquisando a mesma coisa. Vejamos este exemplo. Uma equipe de 2 pesquisadores decide iniciar um grupo de pesquisa. Essa equipe multidisciplinar com certeza irá enriquecer os estudos a serem realizados. Pesquisador A, um agrônomo, com especialização em fitossanidade, mestrado em entomologia, doutorado em apicultura e pós-doutorado em comportamento de abelhas. Benéficos, mestrado e doutorado em apicultura e pós-doutorado em comportamento de abelhas. Note que os dois vieram de formações distintas, mas se especializaram na mesma modalidade, comportamento de abelhas. O assunto selecionado pelo pesquisador é, geralmente, aquele com o qual ele está mais envolvido. Pesquisar aquilo que se conhece dá mais segurança e isso é muito importante, fazer aquilo que o agrada. Para muitos, a pesquisa já começa na graduação, onde a afinidade com a disciplina ou com o professor e suas aulas formam um elo forte para estudos na pós-graduação. 1.3 Ética profissional e pesquisa técnico-científica. A ética profissional consiste em princípio de direito, ou boa conduta no ambiente de trabalho. O respeito às pessoas no campo profissional deve ultrapassar as cordiais saudações de bom dia, com licença, obrigado. É imprescindível a boa educação em todas as esferas do campo profissional. No campo da pesquisa técnico-científica deve-se ter interesse e respeito pelos colegas que fazem parte do seu grupo de pesquisa e, também, por outros colegas que têm o mesmo objeto de estudo em outra instituição, ou mesmo por aqueles que pesquisam coisas distintas. É importante estar convicto de que pesquisa não é competição, pesquisa é união. O respeito, todavia, não se deve somente ao outro pesquisador, mas também ao que é escrito por ele. Há muito plágio de frases, parágrafos, páginas, capítulos e até de livros, uma pirataria sem fim. No mundo acadêmico devemos detectar e corrigir esse mau hábito. A infidelidade tem sido disseminada em muitos setores da sociedade, ocasionando um quadro de corrosão, ou corrupção, social, conhecido além fronteiras, o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho não é saudável para a sociedade e deve ficar fora também da pesquisa técnico-científica. Dessa forma, o ato de plagiar deve ser expurgado logo na graduação, e deve-se ensinar às crianças desde a alfabetização que cada um de nós deve ser único e produzir seu próprio trabalho. O conhecido modelo de feira de ciências está aperfeiçoando-se com uma abordagem mais científica, o que nos leva a ressaltar que despontam cientistas mirins nos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas. 1.4 Abreviação, pequenos detalhes. Existem pequenos detalhes na escrita científica que devem ser rigorosamente observados, como o nome, a profissão e a titulação do autor. Vários assuntos da escrita científica e seus detalhes serão abordados nos capítulos seguintes. Todavia, para um relaxamento de sua leitura, gostaria de sugerir que respondesse aos pequenos exercícios propostos neste livro manual. Não hesite em escrever no seu livro e em fazer anotações que você considera importantes. Ao final de cada capítulo há um espaço reservado exclusivamente para suas anotações. Em relação ao nome do autor, existem muitas maneiras de se abreviar, porém apenas 4 são as mais apropriadas em artigos científicos. Em uma sala de aula, por exemplo, foi dado o nome hipotético de uma autora e alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado forneceram 20 maneiras de se abreviar um único nome. Muitas abreviações são absurdas, especialmente a de número 18. Antes de verificar as abreviações indicadas pelos alunos de pós-graduação, no quadro 1.1, coloque seu nome no espaço reservado a seguir e faça 3 abreviações. Vamos ver se você acerta uma das maneiras mais apropriadas. No caso da profissão e da titulação, existem certas inconsistências na maneira de abreviar. Como são várias as profissões, sugiro que, caso tenha dúvida, consulte um dicionário e veja a forma mais adequada de fazer a abreviação. Se você já é formado, coloque o nome de sua profissão no espaço a seguir e treine as abreviações. Asterisco formas mais apropriadas para trabalhos científicos. 1.5 Sem medo da ABNT. O papel da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é de suma importância, estabelecendo um padrão nacional na utilização da escrita técnica. Porém, uma vez que as normas da ABNT são volumosas, mudam com frequência e parecem difíceis de entender, gostaria de dizer ao leitor: calma.
Nem tudo da ABNT pode ser guardado na mente nem, tampouco, ser utilizado em todas as publicações científicas. Isso porque existem diferenças entre as publicações nacionais e internacionais. Em monografias, teses e dissertações, existem regras básicas da ABNT que apavoram a muitos. Gostaria de encorajá-lo a começar a escrever antes de se deter às normas da ABNT. Com a prática da escrita você nem vai perceber que está adotando determinada regra. Escreva 1, 2, 3 frases de cada segmento de seu artigo científico e só depois dê uma olhadinha nas regras. Se você for olhar o extenso manual das regras existentes, especialmente as normas dos autores em revistas científicas, poderá ficar desanimado e dar um branco na hora de escrever. Utilize a espontaneidade que há dentro de você, cada um de nós tem essa capacidade. Vá em frente e só por último confira as regras da ABNT, ou da revista em que pretende publicar. Isso funciona. Não se deixe intimidar pelo volume de regras e sua aparente dificuldade em tornar o seu artigo prático. Após escrever um pouco em cada seção de seu artigo científico, adote as sugestões deste livro e de outros do gênero e continue escrevendo. Por fim, tente adequar a escrita de seu artigo ao formato proposto pelo periódico escolhido. No site da ABNT há uma seção de perguntas e respostas. Uma das perguntas encontradas nesse site é a seguinte: o uso das normas brasileiras é obrigatório? Instrumento do poder público, lei, decreto, portaria, normativa etc., ou quando citadas em contratos. Portanto, não tenha medo da ABNT, ela o ajuda voluntariamente. 1.6 Coragem para escrever no desenvolvimento do homem após o nascimento, um período de observação da vida ao seu redor. Após os primeiros sons, engatinhar e caminhar, a criança começa a riscar papel e parede quando encontra um lápis na sua frente. 1 a 2 anos antes de ser alfabetizada ela desfruta da liberdade de escrever e rabiscar sem regras, e entre os riscos e rabiscos ela se deleita nas primícias de sua escrita. Tenho 4 filhos e sei o que é isso. Somente com o passar do tempo é que a criança aprende as regras e vai se moldando às leis da escrita até chegar à fase adulta. O formato técnico da escrita científica, com regras bem definidas, parece que fica escondido em prateleiras que só são apresentadas ao jovem quando ele entra na universidade, local em que tem como dever ler e escrever artigos científicos. Muitos alunos são pegos de surpresa, e a exigência para digerir essa nova linguagem de artigos em pouco tempo é tão grande que muitos entram em pânico. O desespero é tão assustador que leva alguns a desistirem da caminhada acadêmica ou a lutar de forma desordenada a ponto de pararem no hospital, com estafa. Nada disso é preciso. Você pode escrever bem. Este livro está em suas mãos a fim de encorajá-lo a escrever. Você é capaz e vai conseguir. Após ler os 3 capítulos a seguir, você irá acompanhar o passo a passo da escrita científica de um artigo científico completo. Essa jornada prazerosa começa no capítulo 5 Como escrever, título, autor e afiliação. Ao chegar no capítulo 15 Como escrever, referências bibliográficas, você estará mais confiante em escrever artigos científicos, sem arrodeio e sem medo da ABNT. Capítulo 2 Ética na escrita. Fundamental que se apresente integridade na escrita científica, seja em projetos, monografias, dissertações, teses ou artigos científicos. Se alguém é ético nos projetos que escreve, tem tudo para ser ético na fala e vice-versa. 2.1 Pequenos símbolos de grande valor. Na escrita, além de letras, palavras e sinais, caracteres especiais que também aparecem em publicações, marca registrada. Copyright tem. Trademark. Esses símbolos são de proteção da propriedade intelectual de uma marca ou produto de alguém que possui tal registro, pessoa física ou jurídica. É oportuno não omitir tais símbolos. 2.2 Citações. Ao usarmos um livro, uma fita de vídeo, um CPD, uma apostila, um panfleto ou qualquer outra forma de material publicado ou gravado, devemos ter cuidado para não usar inapropriadamente o material de outra pessoa. Há formas legais de fazer referência ao que outra pessoa descobriu, escreveu ou falou. Para evitar tais roubos na escrita, deve-se utilizar mecanismos legais de citações, tais como: 1. Citação formal, direta ou transcrição, é a citação em que você transcreve tudo do autor consultado, palavra por palavra. Exemplo: Aquino, 2006, esclarece, Bela, p5. Essa citação pode ser de 2 tipos, de até 3 linhas, utilizam-se aspas. Segundo Aquino, 2006, p23. As abelhas são criaturas fascinantes, elas estão presentes na vida do homem desde a antiguidade até os dias modernos. B. De mais de 3 linhas, não se utilizam aspas, utilizasse uma fonte menor, tamanho 10, com espaçamento simples e justificado e recuo de 4 cm da margem esquerda. Exemplo: segundo Aquino, 2006, p23, as abelhas são criaturas fascinantes. Elas estão presentes na vida do homem desde a antiguidade até os dias modernos. Hoje, mais do que nunca, os produtos das abelhas, especialmente do gênero API, fazem parte da dieta do homem.
mel, geleia real, pólen, são utilizados como alimento e complemento alimentar, enquanto a cera o é na indústria de cosméticos e a capitolina, veneno, e própolis, na farmacológica, isso sem contar com o maior benefício das abelhas para a humanidade, a polinização. 2. Citação indireta ou paráfrase, não se utilizam aspas. Você escreve a ideia do autor consultado com as suas próprias palavras. Essa é a citação mais comum e facilita a leitura do texto. Exemplo. Aquino, 2006, explica que a presença das abelhas na vida do homem atual se faz presente através dos vários produtos apícolas, tais como o mel, geleia real, pólen, entre outros, p. 23. Você pode dinamizar ainda mais o parágrafo utilizando a paráfrase numa forma de citação incorporada. Exemplo. Aquino, 2006, disse que dos produtos apícolas a polinização é o maior benefício das abelhas para a humanidade, p. 5, algo verdadeiro e que aumenta mais a responsabilidade de todos em relação à preservação desses animais. Na citação indireta, a paginação, para artigos científicos, pode ser omitida, o que também facilita a leitura. 3. Citação de citação. Esse modo de citação é utilizado quando você não tem o artigo em suas mãos. Você menciona determinado autor só pelo fato de tê-lo encontrado em uma referência que está utilizando, então, você cita José, citado por João. Utilizasse a expressão em latim apud para indicar citado por. Exemplo. Segundo Kerr, 1996, apud Aquino, 2006, há 14 motivos para se implantar a meliponicultura. Esse exemplo indica que você está consultando Aquino, 2006, e que não dispõe da referência Kerr, 1996. Ao utilizar esse tipo de citação, deve-se colocar a primeira citação no rodapé da página e a segunda na seção das referências bibliográficas. Um artigo que se utiliza muito desse recurso não é primoroso. Quando há mais de um apud, os leitores de seu trabalho podem ficar com a impressão de que houve um relaxamento de sua parte em buscar outras citações e aprofundar sua pesquisa. Em relação às normas adotadas para citações em documentos, adota-se a norma padrão MBD 10520, ABNT, 2002. Linguagem e a comunicação na pesquisa. A linguagem e a comunicação na pesquisa científica devem ser objetivas especialmente para as áreas do conhecimento das ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde e ciências agrárias. A pesquisa, após sua conclusão, deve como consequência ser apresentada à sociedade, quer seja escrita, papéis, livros etc., ou falada, seminário, palestra etc. Em qualquer que seja a modalidade da apresentação, produto final da pesquisa, a linguagem é a mesma, a técnica e a comunicação são da mesma ordem, objetivas. A subjetividade, entretanto, pode ser explorada mais livremente, de forma técnica, em se tratando de uma abordagem científica nas áreas das ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes. 3.1 Como escrever. Escrever é fácil. No entanto, necessitamos saber algumas regras para poder escrever bem. Litel 1. Enfatizar a necessidade de se escrever bem. Quando você lê uma história ou um livro, provavelmente não pensa na maneira como está escrito. Todavia, o jeito de escrever é, normalmente, a chave para o sucesso. Uma boa escrita é interessante para se ler. Algo bem escrito é, também, bem organizado. As ideias são apresentadas de maneira que o leitor pode entender o que o escritor está tentando dizer. Na realidade, o elemento fundamental na escrita é a palavra. Sem ela, não há escrita, mas o ingrediente estrutural na escrita é o parágrafo. O parágrafo é um conjunto de frases, sentenças, que, unidas harmoniosamente, expõem a ideia do escritor. Vejamos o exemplo seguinte. Quem domina o nosso planeta? Provavelmente, a primeira resposta à pergunta seria o homem ou, talvez, os peixes, que estão presentes nos rios, lagos, oceanos. No entanto, são os insetos as mais abundantes criaturas espalhadas em nosso planeta. A abelha é um inseto muito comum e é um dos mais importantes animais para o homem. Seu grande valor não é apenas por seus produtos, mel, pólen, própolis, geleia real, cera e capitolina, veneno, mas, principalmente, pela polinização. O exemplo nos mostra claramente que se trata de um parágrafo introdutório, visto que suas sentenças harmoniosamente se completam. Esse modelo de parágrafo, tipo triângulo invertido, figura 3.1, parte de uma ideia global até se chegar a um enfoque específico, a polinização das abelhas. A arte de escrever artigos científicos pode ser aprimorada com o dia a dia. Existem, porém, requisitos importantes que podemos incorporar à escrita, como a prática de escrever parágrafos. Todos os parágrafos possuem um corpo. Item Introdução. Inicie seu parágrafo com uma frase principal, tópico. Item Desenvolvimento. Coloque ideias secundárias em 2 ou 3 frases, com harmonia ao tópico. Item Conclusão. Elabore o fechamento do tópico.
Ao mudar de assunto, muda-se de parágrafo. E para melhorar a visibilidade dessa cadência que há entre as frases de um parágrafo e entre um parágrafo e outro, nada melhor do que dar uma olhada em alguns artigos científicos publicados em revistas de bom conceito. A leitura científica o ajudará a incorporar essa maneira de escrever. Escrita técnica passo a passo. Portuguesa como ferramenta na comunicação e, assim, é normal confrontar algumas dificuldades na comunicação científica, uma vez que o português é uma língua estruturalmente poética, romântica e subjetiva. Mesmo no mundo acadêmico, encontramos pessoas emperradas para escrever ou, por outro lado, pessoas que escrevem demais cuja escrita, no entanto, é sem rumo, sem jeito ou sem forma. Não é necessário se desesperar. A seguir vamos resolver esse problema. 4.1 Prática, meu cotidiano. Escreva, numa página, o seu cotidiano, 5 minutos. Atenção, só depois continue a leitura deste capítulo. Em uma redação sobre nossas atividades diárias, poderíamos ter o seguinte modelo de texto. Parágrafo 1, Introdução, apresente-se. Onde você mora? O que você faz? Parágrafo 2, Atividades da manhã. Parágrafo 3, Atividades da tarde. Parágrafo 4, Atividades da noite. Parágrafo 5, Conclusão, vários pontos gerais. Agora que você já tem ideia de como organizar sua composição, tente escrever uma redação sobre suas atividades diárias. Para facilitar o agrupamento de suas ideias sobre cada período do dia, elaboramos uma tabela para os esboços dos parágrafos. Essa é a maneira lógica para uma escrita científica. Porém, de vez em quando, é comum encontrar pessoas que tentam escrever de forma diferente, o que pode ser observado na leitura a seguir. Por favor, leia o trecho intitulado Leitura e, logo depois, responda à pergunta formulada. Leitura. Os valores conceituais e marginais da interação espacial e temporal deduzem formas de ensino de princípios elementares de justiça social, igualdade política, consciência cívica e solidariedade humana, alicerçadas em parâmetros conflitantes entre o conhecer e o intervir no real e, principalmente, no imaginário, o que torna o processo indutivo totalmente desassociado das experiências culturais, com foco no caráter da neutralidade dos pressupostos teóricos oriundos do povo mas emanados, sutil e da nossa mente, da elite capitalista, corresponsável desse processo inacabado dos instrumentos político-pedagógicos que se entrelaçam na sequenciação das estratégias que buscam respostas às questões e hipóteses levantadas na problematização de toda concepção construtivista entre a dicotomia do ser e não ser, ressaltadas em dimensões utilitaristas do conhecimento, o que induz as possibilidades de ordenação meramente técnica para uma forma única, abrangente, etnocentrista e unidirecional dos enfoques formalistas de caráter essencialista para um percurso trôpego de intenções e funções relevantes à ambiguidade da fala ou da escrita sem valor. O que você pode deduzir do texto acima? Já respondeu. Na realidade, a resposta se encontra camuflada nessas frases minúsculas, acima, na quinta linha, escrita sem valor. Além disso, precisarmos de oxigênio extra para conseguir ler toda essa verborragia. Escrevi essa frase longa em um dia em que preparava uma aula, e decidi escrever um trecho numa redação sem ponto, com palavras incomuns e com um jeitão de linguagem demagógica de quem não vai direto ao assunto. O que pode parecer algo de grande profundidade intelectual é, na realidade, um conjunto de palavras sem objetividade. Lembre-se, nunca escreva uma frase sem sentido. A escrita científica deve ser clara, objetiva, e preferencialmente com frases curtas. Como escrever título, autores e filiação. Um artigo científico é dividido em seções e sempre começa com o seguinte trio: título, autor, ES, e afiliação. 5.1 Título. O título é o primeiro contato do leitor com seu produto, artigo, capítulo, livro, etc. Deve ser simples, completo, geralmente curto, 10 a 20 palavras. 1. É, quando aplicável, com um, S, nome, S, científico, S, do ser vivo sem erros. O título deve descrever, de forma adequada, o conteúdo do artigo e ser escrito de tal maneira que cative o leitor. O título é como a manchete de um jornal, milhares de pessoas o leem, o conteúdo, porém, só alguns. Quanto melhor a manchete, maior a probabilidade de ser vendido e lido. O uso do sensacionalismo não é adequado, mas deve-se escolher bem cada palavra a ser utilizada. Quanto menor o título, melhor. Exemplo de título correto: preferência de ração por abelhas, API mellifera L, através do reflexo da extensão da proboscidea, per. Deve-se evitar escrever o título com pedaços da seção de material e métodos. Vejamos, a seguir, um exemplo hipotético de título incorreto que, entretanto, retrata a realidade de um erro frequente cometido em dissertações, teses e artigos científicos. Exemplo de título incorreto: preferência de ração por abelhas, API mellifera L, em duas condições, seco e úmido, com e sem açúcar, através do reflexo da extensão da proboscidea, per. Observe que não é necessário utilizar em duas condições. Seco e úmido, com e sem açúcar.
Essa parte é exclusiva da seção Material e Métodos e, como vimos, quanto menor o número de palavras, melhor. Um título, quando de uma crônica científica, por exemplo, deve ser cativante e conciso. Bicudo, Forme Campinas to Campina 2. Essa crônica foi escrita pelo autor, tão logo o bicudo do algodoeiro, Antônimos Grenundas Boiman, chegou à Paraíba. O momento histórico era o seguinte: como só havia bicudo em Campinas, SP, era de se esperar sua migração natural, estado por estado, até chegar um dia em Campina Grande, PB. Ainda não se sabe se a praga do algodoeiro entrou no Brasil de forma acidental nem, tampouco, se o motivo foi o mesmo de tê-lo em Campina, pulando os estados entre São Paulo e a Paraíba. Assim, esse título se constitui no suprassumo da questão, migração do bicudo do algodoeiro de Campinas, SPP, para Campina Grande, PB. O título ficou resumido e com um jogo de palavras entre duas cidades. Atenção, como se trata de uma crônica, não se torna obrigatório o uso do nome científico do bicudo no título. 5.2 Autores, ES. O S, nome, S, do, S, autor, ES, deve, M, seguir as normas da editora ou do comitê científico. Deve-se colocar apenas coautor, ES, que tenha, M, algum trabalho relevante na pesquisa. Quando a colaboração de alguém é mínima, não deve ser colocado o seu nome como coautor. Deve-se fazer menção dessa colaboração apenas na seção de agradecimentos. Quando houver mais de um autor, os nomes devem ser ordenados de acordo com quem trabalhou mais durante a pesquisa, preparo do projeto, condução do experimento, análise estatística, escrita. No caso de trabalho envolvendo professor, orientador e aluno, S, é comum utilizar o S, nome, S, do, S, aluno, S, primeiro, seguido do orientador, quando se tratar de um projeto do aluno. Em alguns casos em que o projeto é de responsabilidade do orientador vinculado a alguma agência de fomento, porém, o nome do orientador vem primeiro, seguido do nome do aluno. Muitos defendem que a ordem alfabética deveria ser instituída no caso de mais de um autor. Dessa forma, porém, nunca se iria saber se foi Araújo ou Zeferino quem coordenou o projeto, ter-se-ia que buscar essa informação em algum rodapé do trabalho. Esse método tende a deixar em mais evidência o S, autor, ES, com nome, S, ou sobrenome, S, que possua, M, as letras iniciais do alfabeto. Em se tratando de um grupo de pesquisa composto por pessoas de mesma qualificação e com atividades relacionadas ao projeto/pesquisa bem distribuídas, é possível adotar a ordem alfabética dos autores, sem constrangimento para os pares. Nesse caso, é possível, também, adotar o sorteio da autoria ou, até mesmo, o rodízio. 5.3 Afiliações. É fundamental ter, após o nome do autor ou em algum lugar apropriado, na primeira página, papear, sua afiliação, órgão, universidade, departamento, centro de pesquisa, etc., seguido do e-mail. Em alguns artigos científicos, por exemplo, recomenda-se colocar, no rodapé, o endereço completo do autor principal para eventual contato por quem tiver interesse. Exemplo, afiliação correta. Ítalo de Souza Aquino 1. Professor titular, Departamento de Ciência Animal, da Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, JAS, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, italo.aquino@piquio.cnpq.br. Tente a adoção de um e-mail que não seja distrativo, e que seja apenas relacionado ao seu nome. Veja abaixo exemplos que não devem ser seguidos. Item sarasilicone@. Item toninho.belezapura.taligado@. É aconselhável ter um e-mail apenas com seu nome, isso irá facilitar uma melhor conexão dentro da comunidade científica do seu nome como autor e seu nome no endereço eletrônico. É importante lembrar que seu endereço eletrônico fará parte de um artigo científico onde o público leitor é criterioso. Além dos dois exemplos de e-mails distrativos mencionados, é prudente evitar o uso de números, especialmente de agremiações políticas, nome de estado da federação, microrregião de origem e time de futebol de sua preferência. A adoção de um endereço eletrônico mais formal não implica na eliminação de seu e-mail antigo, apenas que se deve adotar um e-mail formal para publicações científicas. Como escrever resumo e abstract? O resumo, abstract, é o cartão de visita de seu trabalho científico, conciso e completo. Ele é uma pequena amostra de todo o trabalho desenvolvido, é uma miniatura de um artigo científico. Portanto, o resumo deve conter uma introdução, uma a duas frases, objetivo, S, material e métodos, resultados, discussão e uma conclusão. O resumo deve ser escrito de forma impessoal, 200-300 palavras, 1. E sem o uso de parágrafos. Em algumas revistas científicas o resumo, em vez de ser o primeiro bloco escrito do artigo, vem após as referências bibliográficas. Abstract. O abstract é a tradução, versão, do resumo para o inglês e é o mais utilizado, 200-300 palavras. Resumen. O resumen é a tradução, versão, do resumo para o espanhol e é pouco usado, 200-300 palavras. Lembre-se, estudar uma língua estrangeira é fundamental. A língua inglesa, por exemplo, é a mais utilizada, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo acadêmico. O inglês é a língua da ciência, a língua universal, que não se limita a apenas alguns países.
O resumo pode, também, ser escrito em outras línguas, resume, francês, Zusammenfassung, alemão, etc. Observação: esses quadros são apenas para limitar o espaço da escrita de cada parte do resumo. Com a prática, você não mais precisará desses espaços delimitados. O quadro 6.2 é uma realidade nos padrões adotados por organizadores de congressos. O autor tem um pequeno espaço reservado para escrever o seu resumo. Não somente o espaço é delimitado, mas, também, o número de palavras. Portanto, é importante saber escrever apenas o necessário. 6.1 Meu primeiro resumo 2. Foi apresentado na Reunião Nacional do Algodão, em 1984, ainda quando eu era um estudante de agro. No meia. Quando este livro já estava a caminho da editora, tive a curiosidade de dar uma olhada nesse resumo histórico. Para minha surpresa, passadas algumas décadas, encontrei-o, quase, nos padrões atuais e, por isso, resolvi apresentá-lo a seguir. Existem, porém, 3 erros nesse resumo. Gostaria, como prática, de desafiar você a encontrar esses erros. Em seguida, apresentá-los e veremos se são os mesmos encontrados por você. Após a introdução do Antonomus grandas no Brasil, a armadilha de feromônio, modelo HARD, tem sido utilizada em grande escala no monitoramento dessa praga. Entretanto, verifica-se que o bulbo, após alguns meses de uso, muda de coloração, passando de claro a escuro. Devido a esse fato, procurou-se desenvolver esta pesquisa no sentido de determinar a eficiência dessas armadilhas de feromônio, novas e usadas, na captura do bicudo do algodoeiro. Utilizou-se um fatorial, 2x2x2, completo em blocos casualizados, cujos fatores foram, tipos de armadilha, novas e usadas, período, 13 e 7 dias, e inseticida, com e sem, em 10 repetições. O inseticida usado foi o Propoxur 10. Os resultados obtidos evidenciam que as armadilhas de feromônio usadas, bulbos escuros, são tão eficientes quanto as novas na captura do agrandes, e que o inseticida aumenta a sua eficiência. Constatou-se que, além do bicudo do algodoeiro, as armadilhas capturam outros artrópodes das ordens Homoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera e Aranedia. Os aranédios tecem teias no orifício do funil da armadilha, que dá acesso ao bulbo, impossibilitando a captura de insetos. Um dos erros apresentados no resumo é o começar errado. Começar errado um resumo é algo que não deve acontecer. O resumo é a parte de um artigo científico que é visto primeiro por revisores e, sendo publicado, será a porção mais visível do artigo, haja vista que muitos bancos de dados divulgam os artigos apenas pelo resumo. O meu primeiro resumo possui 3 erros básicos. Item não possui nome científico no título. Item não está escrito onde a pesquisa foi conduzida. Algo poderia ser escrito, como, o trabalho de campo foi realizado na Estação Experimental da Embrapa Algodão e a identificação das ordens no Laboratório de Entomologia dessa unidade em Campina Grande, PCB. Item não há conclusão, apenas resultados. Templos do que é mais visto em anais de congresso. Resumo 1. Instalou-se o ensaio no município de Cornélio Procópio, com a variedade IAC17, espaçamento de 1,0 metro entre linhas. Erros, não tem introdução nem objetivo. O resumo começa logo com a seção de material e métodos. Além disso, observe que não há nome vulgar nem nomenclatura científica da planta, apenas o nome de uma variedade. Resumo 2. Com o objetivo de verificar a eficiência de alguns inseticidas no controle do bicudo do algodoeiro, realizou-se um experimento no campus da universidade. Erros, não tem introdução nem nome científico do animal estudado. Esse resumo começa logo com o objetivo e não coloca o nome científico após o nome vulgar, comum, do inseto. Lembre-se, coloque o nome vulgar do ser vivo estudado seguido do nome científico, ou, simplesmente coloque apenas o nome científico. 6.2 Começando certo e terminando certo. Começar um resumo de maneira correta cativa o leitor, especialmente aquele mais exigente, que não tolera erros. Após meu primeiro resumo, melhorias têm sido feitas. A seguir, encontrasse um resumo apresentado em Congresso 3. 20 anos depois. Efeito da combustão de cigarro comercial no aprendizado de abelhas operárias, API mellifera L. E esse aqui no asterisco, C. Abremos e A. C. Fernandes. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Agropecuária Ítalo. Aqui no @pesquisador.cnpq.gr. O reflexo da extensão da proboscidea, PER, é um dos indicadores na medição de níveis de aquisição e extinção de informação em estudos de condicionamento clássico, CID. Fatores ambientais, por exemplo, têm influência direta no comportamento de aprendizado. O cigarro, produto de consumo largamente utilizado no mundo, é conhecido como um dos grandes causadores de várias doenças em seres humanos, inclusive em fumantes passivos. O objetivo desta pesquisa foi baseado na eficiência do uso de abelhas em bioensaios como indicadores de preferência, contaminação ambiental, etc., determinar os efeitos da combustão de cigarro comercial no comportamento de aprendizado de abelhas operárias africanizadas, API mellifera L. Utilizaram-se 40 abelhas fornecidas pelo apiário do Centro de Formação de Tecnólogos, CET, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Dividiram-se as abelhas em 2 grupos, 20 abelhas cada um. Grupo 1, com cigarro, em combustão. Grupo 2, sem cigarro, oxigênio ambiente.
Utilizaram-se 43 cigarros durante o experimento, cerca de 8 horas. As abelhas foram coletadas pela manhã, 7h00, acondicionadas em tubos de metal, antena de TV, 3,5 cm de altura x 1,0 cm de diâmetro, afixadas com fita adesiva, 3,5 mm, DEC marca registrada. Tape, na região intermediária entre a cabeça e o tórax, alimentadas com solução de água e açúcar, 1 hora e 1 minuto, até sacramento e testadas 2 horas após a alimentação. Após 8 horas de exposição dos grupos, as abelhas foram colocadas para descanso, durante 2 horas, em ambiente livre de odores. Utilizou-se texana, sigma, produto químico número H9008, como estímulo condicionante, e sacarose, 50%, como estímulo condicionante, e a texana foi administrada com uma seringa descartável, 20 cc, sem agulha, com o odor colocado sobre um pequeno pedaço de papel filtro, preso internamente no êmbolo. Através de uma taxa realizaram-se 12 tentativas de aquisição e 12 tentativas de extinção para ambos os grupos. O intervalo entre estímulos entre teste e devido ao estresse é. Probabilidade de resposta foi calculada na forma padrão, P, igual número de abelhas respondendo barra número de abelhas do teste. As abelhas sem cigarro mostraram uma curva de aprendizado típica de estudos prévios de condicionamento pavloviano. As abelhas do grupo com cigarro não mostraram qualquer condicionamento. Ao final dos testes, todas as abelhas do grupo com cigarro estavam mortas, apenas uma abelha do grupo sem cigarro morreu durante os testes, fato naturalmente entendido após um estresse de 10 horas, 2 horas, captura a condicionamento mais 8 horas de testes. Conclui-se que não ocorre aprendizado em aos expostas à combustão de cigarro comercial, 8 horas. Observe que as 3 omissões do meu primeiro resumo já não se encontram presentes aqui. 6.3 O bônus do resumo é duplo, um resumo expandido e barra ou um artigo completo. Observe as bicicletas abaixo, e, em seguida, você poderá compreender o bônus. O resumo é a miniatura de um artigo completo. Na figura 6.1 vamos supor que a bicicleta de cima é de adulto, a do meio é de adolescente e a de baixo é de criança. Observe que apenas o tamanho variou, mas as 3 são bicicletas. Você pode utilizar as mesmas peças de um artigo completo. Introdução, objetivo etc. e transformar esse artigo em um resumo expandido ou em um resumo. O inverso é o mesmo, ou seja, você pode pegar o resumo, com suas pequenas partes, miniaturas, e expandi-lo, pouco a pouco, até tornar-se um resumo expandido ou um artigo completo. Só há 2 pequenas diferenças: no resumo não se coloca agradecimentos nem referências bibliográficas. Aprendendo a escrever resumo, que nada mais é do que um parágrafo corrido, você sentirá mais confiança de encarar a escrita de um artigo completo, sem arrodeio e sem medo da ABNT. Finalmente, vale a pena refletir sobre os requisitos da norma MBD 6028 da ABNT, ABNT 2003. Essa norma define resumo como uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Dessa forma, considerando que um texto científico, artigo, possui elementos estruturantes em seu formato, introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão e conclusão, o resumo deve conter tais pontos relevantes. Como escrever palavras-chave? Palavras-chave é uma das menores partes da escrita científica, praticamente presente apenas em artigos científicos. Em algumas revistas, o termo palavras-chave é substituído por item unitermos, item termos para indexação, item termos de indexação, item de escritores. Na seção de palavras-chave deve-se utilizar 3 ou 4, no máximo 6, palavras importantes relacionadas à sua pesquisa, palavras que representam o conteúdo do artigo. Deve-se evitar o uso de palavras presentes no título, mas não é errado usar 1 ou 2, se forem muito importantes. Essas palavras servirão de base para a posterior elaboração de um índice por assunto, ou seja, servem para indexar o artigo em bases de dados. Cada palavra-chave deve ser separada por vírgula e iniciada com letra maiúscula. Vejamos o exemplo a seguir. Palavras-chave, abelha, condicionamento, zangão keywords, ou index termos, é a tradução de palavras-chave para o inglês. Mesmo diante do que preconiza a MBD 6028 da ABNT 2003, muitas revistas adotam a vírgula, ou o ponto e vírgula, emoticone piscando como sinais de separação entre os vocábulos presentes em palavras-chave. É importante evitar o uso de expressões com 3 ou 4 palavras, evite a aparência de frase-chave. Como escrever introdução? A introdução é uma revisão de literatura enxuta, 400 e 800 palavras, na qual, utilizando-se do formato de um triângulo invertido, semelhante ao parágrafo, o autor leva o leitor a entender o propósito de sua pesquisa. A introdução é o conteúdo do seu artigo científico, ou projeto, em que você irá apresentar o conjunto do tema estudado com embasamento teórico através dos vários tipos de citações, sejam elas diretas, transcrição, e barra ou indiretas, paráfrase. A introdução tem a função de mostrar uma retrospectiva do que já se tem feito em relação ao tópico de sua pesquisa. São na introdução que o autor deve despertar o interesse do leitor para ler todo o artigo. Evite parágrafos monótonos, tais como os exemplos abaixo. Item fulano, 1977, disse que era assim que se deveria escrever cientificamente.
Item Cicrano, 1987, disse que era assado o melhor caminho para se escrever artigos científicos. Item Beltrano, 1997, disse que era cozido o procedimento para se escrever qualquer tipo de escrita científica. Observe que é comum encontrar esse tipo de escrita, frases soltas que parecem parágrafos, em monografias, dissertações, teses e também em artigos científicos. Uma frase longa, com 3 ou 4 linhas, mesmo que tenha a aparência de um parágrafo, não é um parágrafo, continua sendo uma frase. Portanto, tenha o cuidado de escrever um parágrafo com 2 ou mais sentenças. A paráfrase é a melhor maneira de citação, pois ela mostra uma síntese pessoal, porém, fiel, das ideias de outro, autor, ES. Como já falamos no capítulo 2 deste livro, evite o uso da citação de citação, o apuda. Tente condensar ao máximo cada parágrafo, escrevendo frases que contenham a opinião de mais de um autor. Os 3 parágrafos anteriores, de Fulano, Cicrano e Beltrano, por exemplo, poderiam fazer parte de um único parágrafo, tal como no exemplo abaixo. O modo de preparo de um artigo era controverso entre os escritores das últimas 3 décadas, Fulano 1977, Cicrano 1987, Beltrano 1997. Hoje, porém, por causa da ABNT, os artigos estão mais harmoniosos em seus formatos. Tente escrever a introdução durante o período em que sua pesquisa está em andamento, pois tudo ainda está fresco em sua mente e isso o ajudará a ter melhor foco no que escrever. O término da introdução, ou seja, a última frase do último parágrafo, possui, geralmente, o objetivo de sua pesquisa. A introdução deve conter nos seus vários parágrafos o presente, o passado e o futuro da sua área de pesquisa, fazendo assim uma abordagem panorâmica do assunto contemplado dentro do seu artigo. Item presente, importância da pesquisa. Item passado, o que já foi feito. Item futuro, soluções possíveis, culminando com o objetivo. Para que sua introdução fique mais palatável ao leitor, evite o uso de ilustração, figura e barra ou tabela. Você pode evitar o uso de uma figura ou tabela através do uso de frases, isso enxuga o visual da introdução. Tente usar figura e barra ou tabela, preferencialmente, na seção Resultados e Discussão. 2. Citação repetida no mesmo parágrafo. O uso de uma mesma citação em um mesmo parágrafo, ou até mesmo em parágrafos alternados, deixa transparecer certa limitação à fundamentação teórica, exceções à parte. Mesmo que determinado autor, ES, tenham várias publicações pertinentes ao objeto de estudo, tente distribuir tais citações de forma a evitar o aparente excesso de citações, onde, em algumas situações, a única diferença é o ano de publicação. Como escrever objetivo. O objetivo ou objetivos, no plural contido no último parágrafo de sua introdução constitui a parte mais importante de seu trabalho. Uma introdução convincente culmina em um objetivo claro. Mesmo fazendo parte do corpo da introdução, é importante escrever um objetivo com objetividade, é preciso essa redundância, pois há muitos objetivos sem direção, sem clareza, cheios de rodeios. Deve-se evitar, nesse último parágrafo. Item fazer citação bibliográfica, item escrever algum detalhe da pesquisa que seja exclusivo da seção material e métodos, e item justificar seu objetivo. Uma vez que o objetivo é a especificidade do alvo de sua tese, hipótese, a ser testada, você deve ter o cuidado de mencionar, se for o caso, o nome científico do ser vivo a ser pesquisado. No objetivo, você tem a opção de colocar, nas 2 últimas frases, o último parágrafo, da introdução, a hipótese e o objetivo, respectivamente. Vejamos no primeiro exemplo. Exemplo 1, objetivo com hipótese presente. 1. Um estudo conduzido por Aquino et al., 1993, sugere que a cera de abelha pode ser uma alternativa plausível na criação de parasitoides. O uso de abelhas em controle biológico é, hoje, uma realidade. As abelhas têm sido utilizadas indiretamente como agente transportador de bactéria e, também, como produtora de cera na fabricação de película para a produção de parasitoides. As abelhas têm sido reportadas como agentes eficientes no controle de uma praga severa em macieira, Hermínia amylovora, uma bactéria que causa a doença Fire Blight, Southwick 1992. A abelha transporta a bactéria para as flores da macieira, combatendo essa doença. A venda de cera pode ser um mercado potencial em expansão para a apicultura e para melhorar o status econômico dos apicultores no Brasil. Atualmente, os apicultores do Nordeste do Brasil utilizam apenas a cera para a produção de cera avelada. Entretanto, se propõe neste trabalho testar a hipótese de que a cera de abelha pode prover um filme alternativo para a criação de parasitoides. O objetivo deste estudo é determinar o custo de produção para esse filme alternativo, bem como sua eficiência na produção massa de católicos grandes em laboratório. Observe que a hipótese, em negrito, aparece depois de uma introdução convincente. Aqui só se encontra o último parágrafo da introdução, e, na frase seguinte, última, o objetivo, em itálico. Tanto a hipótese quanto o objetivo estão diferenciados para melhor visualização. Exemplo 2, objetivo sem hipótese, hipótese diluída em todo o parágrafo. 2.
Insetos podem perceber cores, Wigglesworth 1964, e, além disso, apresentam atratividade a diferentes espectros, Bora Lidaló 1971, Chapman 1971. Homópteros, por exemplo, são atraídos pela cor amarela, Ramalho e Albuquerque 1979, moscas das frutas, Drosophila sp, por amarelo e verde, Robecker etiale 1990, e o Hymenoptero Bracon ebetora ultravioleta, EUV, Kline 1989, entretanto, cores de filmes podem afetar a atratividade de parasitoides. Adicionalmente, pode ser um substituto mais em conta quando Vaxfilm, PET Pen, e barra ou parafilm marca registrada M estiver em falta no mercado. Além disso, uma vez que cera de abelha colorida tem mercado sazonal, confeccionar filmes de cera de abelha colorida pode ajudar os fabricantes nas épocas de baixa. Por essas razões, o propósito deste estudo foi avaliar o uso de folhas coloridas de cera na produção de filmes para a criação de parasitoides. Geralmente, o leitor lê o artigo na sequência, título, resumo, introdução e objetivo, trio, sem querer saber, de imediato, o que está no miolo do texto. Se o trio é cativante, a tendência é ir para a conclusão para conferir se foi obtido o resultado desejado na pesquisa. Se a conclusão mostrar com clareza os achados abordados no objetivo, então, o leitor será motivado a buscar mais informações em seu trabalho. Como escrever materiais, métodos ou metodologia? Material e métodos, ou metodologia, é a parte mais detalhada do projeto/artigo, 600-900 palavras, ponto 1. Nela você deve detalhar o material utilizado, o lugar onde foi conduzido o experimento e o método de condução do trabalho. Mais uma vez, não seja subjetivo nem extremamente detalhista. Em algumas revistas, o termo material e métodos é substituído por item material, item métodos. Ou, ainda, com as seguintes expressões: item metodologia, item abordagem metodológica, item métodos. Em material e métodos utilizasse o verbo no passado, utilizou-se, foi conduzido, para artigos a serem publicados e se utiliza o verbo no futuro, será utilizado, será conduzido, para projetos a serem executados. Nessa seção se aconselha o uso de subtítulos para as diferentes etapas da metodologia empregadas. Em geral, o local do experimento vem em primeiro lugar. Os subtítulos ajudarão o leitor a ver as várias partes de material e métodos com mais clareza. Uso correto? O experimento foi conduzido no apiário do Centro de Ciências Agrárias, COCA, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Utilizaram-se 400 abelhas operárias, AP e Mellifera L. Uso incorreto? O experimento que ora estamos realizando, juntamente com o professor orientador, foi conduzido no lugar de criação de abelhas, denominado apiário, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, COCA, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, mais precisamente na cidade de Areia, PCB, no Brejo Paraibano. Foram utilizadas, no presente experimento, uma quantidade expressiva de abelhas, no total de 400, todas abelhas operárias puras do gênero API e da espécie Amilifera, identificada por Linnaeus. Se para cada etapa de material e métodos você escrever com objetividade, o leitor não ficará cansado. Lembre-se, a maioria das pessoas que estará lendo o seu artigo já tem algum conhecimento sobre o assunto. Assim, o olhar crítico do leitor é sempre bem apurado, sabendo de imediato se você é um bom pesquisador ou não. Um bom pesquisador aprende a escrever de forma científica, adequando-se às normas. Tenha em mente que o conteúdo de material e métodos deve ser escrito de tal forma que qualquer pessoa da área tenha condição de realizar a mesma pesquisa que você está demonstrando nessa seção. 10.1 Material. Os nomes de seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, devem conter o nome do gênero e da espécie e, quando aplicado, o nome da raça ou subespécie. Tenha cuidado para não ficar repetitivo em relação ao uso do nome científico. Quando utilizar um nome científico pela primeira vez, ele deve ser completo, por exemplo, Antonomus grandas Boyman. Nos parágrafos seguintes, deve-se colocar apenas a espécie, a grandas. Deve-se ter o máximo cuidado para identificar corretamente algum equipamento. O tipo de equipamento, modelo e marca, fabricante, são suficientes. Não se deve colocar informação de mais nem de menos. Uso correto? As fotos das abelhas foram tiradas com uma câmera digital modelo NVCF de 75, Sony marca registrada. Uso incorreto. Informações demais. As fotos das abelhas foram tiradas com uma câmera digital, que utiliza disquete, modelo NVCF de 75, um dos mais novos lançamentos da Sony marca registrada. Adquirida no Bom Preço marca registrada. Uso incorreto. Informações de menos. As fotos das abelhas foram tiradas com uma câmera digital. 10.2 Métodos. Os métodos utilizados na condução de sua pesquisa devem ser detalhados não em excesso, levando em conta que pessoas da área entendem e podem, se desejarem, repetir seu experimento. Não se deve colocar informações com detalhes demais para quem é leigo no assunto nem, tampouco, omitir passos importantes para os estudiosos da área. Se um método for bem conhecido, basta indicar o método utilizado foi o proposto por Abremos et al., 1997.
Porém, se o método não é bem conhecido, alguma informação adicional deve ser fornecida, por exemplo, um esclarecimento visual, através de um diagrama, como representado na figura abaixo. Diagrama esquemático mostrando o controle biológico indireto do bicudo do algodoeiro, Antonomus grandas boemia, por um subproduto da abelha, Apium mellifera L. Cera, fornecida por favos de mel, Vaxfilm, PET pen usada como folha para encapsular larvas de bicudo e o parasitoide, Catolacus grandas Barxibra com SP produzidos e liberados em massa para controlar o bicudo do algodoeiro. 2. A estatística apresentada não deve conter excessos de chavões da área. Informações adicionais sobre o método estatístico devem ser apresentadas com um mínimo de esclarecimento, de preferência uma indicação com relação ao método utilizado. Nesse caso, você pode escrever a seguinte frase: o método alternativo de controle biológico, figura 10.1, utilizado foi o proposto por Aquino, 1997. O uso de um diagrama facilita a compreensão do processo envolvido e não é preciso escrever vários parágrafos sobre a nova metodologia. Como escrever resultados? Os resultados são a parte do artigo científico onde você deve mostrar o que obteve em sua pesquisa. Para ilustrar os resultados você deve usar figuras ou tabelas, as quais devem estar intercaladas com parágrafos explicativos, de 400 a 500 palavras. Ponto 1. Uma figura e uma tabela podem mostrar a mesma coisa. Dessa forma, é aconselhável não colocar uma figura, gráfico, e uma tabela com os mesmos dados. Não se deve colocar fotos do experimento, só em casos de extrema necessidade em que uma fotografia possa mostrar detalhes de uma descoberta importante. Mais uma vez, não seja subjetivo ou extremamente detalhista. Mesmo que você tenha encontrado o resultado mais fascinante, deixe de lado as emoções, mantendo a escrita simples. Escreva no tempo verbal passado e evite os chavões de sua área de estudo. Resultados não é uma sessão longa e cansativa, geralmente é curta. Uso correto: a figura 1 mostra o índice de sobrevivência de abelhas operárias, Apium mellifera L, expostas à combustão de cigarro comercial. Uso incorreto: após os vários meses de pesquisa obtivemos resultados maravilhosos que podem ratificar as nossas hipóteses, anteriormente levantadas nos objetivos do presente trabalho, como pode ser visivelmente observado na figura 1, que mostra o surpreendente índice de sobrevivência de abelhas operárias, Apium mellifera L, utilizadas em nosso trabalho de pesquisa, que ficaram respirando fumaça e, após 8 horas expostas à combustão de cigarro comercial, não conseguiram sobreviver, mais ou menos. Como acontece com seres humanos em nosso país e em todo o mundo. Observe que apenas o que está em negrito é o que realmente importa, o resto é desprezível. Lembre-se, sempre explique as tabelas e as figuras de forma impessoal, com frases breves e claras. As figuras constituem qualquer informação apresentada através de fotos, gráficos, diagramas, desenhos etc. Um dos grandes segredos da apresentação de uma figura está na sua simplicidade, figura 11.1. Evite chamar figura de gráfico, nem toda figura é um gráfico. A figura 11.1 é light. Toda a informação necessária está apresentada com leveza, contendo apenas os dados referentes aos eixos X e Y, com legenda incorporada, sem linhas horizontais, sem fundo acinzentado, sem moldura e sem recursos em 3 dimensões, 3D. Por outro lado, a figura 11.2, muito comum em dissertações e teses, é pesada. O objetivo de uma figura é facilitar a visualização do conteúdo apresentado ao leitor. Todos os recursos extras da figura 11.2 são desnecessários. As figuras devem ser autoexplicativas e só devem estar presentes no artigo quando forem extremamente necessárias ao entendimento dos dados obtidos. Já fiz a seguinte pergunta em sala de aula: por que utilizar figura em 3D se não há dados para isso? Uma resposta comum dos alunos é: porque parece mais profissional, mais ciência, mais chique. Contudo, isso não basta, e não é eficiente para a apresentação da pesquisa. Quando se trata de uma fotografia, a figura pode ter algum recurso diferente, por exemplo, uma seta, para enfatizar um ponto abordado. Isso pode ser visto na figura 11.3. No caso de fotografias ou desenhos, deve-se dar o crédito ao autor colocando o nome ao lado ou abaixo da figura, em fonte menor do que a utilizada no texto. Se você é o único autor, sua figura não precisa ter a indicação de sua autoria, você já é o autor de tudo no artigo científico, incluindo as figuras e tabelas. 11.2 Tabelas. As tabelas devem ser de fácil assimilação. Os dados de uma tabela podem ser convertidos em figura. Você é quem deve escolher o formato no qual apresentar os seus dados, figura ou tabela. Lembre-se, um trabalho pode conter esses dois tipos de apresentação, porém com dados diferentes. Enquanto o título de figura deve ser escrito na parte inferior, ver exemplo das figuras 11.1, 11.2 e 11.3, o título da tabela deve ser colocado em sua parte superior, ver tabela 11.1. Evite também chamar tabela de quadro. Uso correto? Uma tabela deve conter o nome científico do ser vivo, quando aplicado, em seu texto indicativo. Deve-se evitar o uso de mais de um tipo de fonte e não transformar a tabela numa grade, com várias linhas horizontais e verticais. Uso incorreto? O uso incorreto da tabela pode ser de várias maneiras, ver tabela 11.2.
Os erros mais comuns são: fonte pequena, uso de vários traços verticais e horizontais, falta de alinhamento, uso de mais de um tipo de fonte, presença de moldura e ausência de nome científico no texto indicativo da tabela. Como escrever discussão? Discussão é a parte do artigo científico onde você deve fazer ponderações sobre os resultados. Se houver algo relevante sobre cada elemento, tratamento, estudado, você deve argumentar e discutir o assunto. Independentemente do resultado obtido na pesquisa, os achados, sendo significativos ou não, merecem o mesmo tratamento na discussão. Escreva a discussão obedecendo à sequência dos resultados apresentados. Cada parágrafo deve ter seu próprio foco. Se pertinente, faça referência a algum autor anteriormente citado na introdução. Há revistas científicas em que a discussão é escrita juntamente com os resultados e discussão. É importante estar familiarizado com a escrita da discussão sem ter obtido ainda os resultados. Você deve interpretar os resultados, enfatizando aqueles mais relevantes. Nessa seção, uma vez que você tem mais liberdade de se expressar, 400 e 800 palavras, os resultados encontrados podem ser comparados com os de pesquisas anteriores. Cuidado, dados não apresentados não devem ser discutidos. Mais uma vez, não seja subjetivo nem detalhista. Uso correto? Observasse que aproximadamente 35% de todas as células que continham larva não produziram parasitoides porque tais células não foram parasitadas ou secaram ou foram atacadas por Aspergillus niger, conhecido como mofo preto. 2. Uso incorreto? Em nossa pesquisa observam-se várias curiosidades jamais encontradas em outras publicações, fatos esses inéditos na comunidade científica em referência aos objetivos estudados, entre elas que aproximadamente 35% de todas as células estudadas no presente experimento que realizamos continham larva que não produziram parasitoides porque tais células não foram eficientemente parasitadas ou secaram ou foram atacadas por um fungo muitíssimo perigoso, fungo este Aspergillus niger, conhecido vulgarmente como mofo preto. 3. O exemplo mostra uma frase discursiva que deve vir logo após a conclusão dos resultados já apresentados. Quaisquer figuras ou tabelas devem ser inseridas no momento em que você estiver demonstrando os resultados. Esses elementos, portanto, não devem ser repetidos na discussão. Como escrever conclusão? Conclusão é a parte do artigo científico onde você deve, em poucas palavras, mostrar ao leitor o que você obteve em sua pesquisa. Aqui não há espaço para frases longas. Utilize frases breves e convincentes. Se houver algum ser vivo, planta, animal, micro-organismo, deve-se mencionar seu nome científico. Geralmente, a conclusão é escrita como se fosse um outlier, esboço. Uso correto? Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões: 1. As armadilhas de feromônio, modelo Reed, somente capturam adultos do bicudo do algodoeiro, Antonomus grandas, durante o período diurno. 2. O período de maior captura dos adultos de agrandas, por armadilhas de feromônio, é das 9h00 às 12h00. 3. A eficiência da armadilha de feromônio na captura de agrandas é diretamente relacionada à radiação solar. 1. Observe no exemplo acima que tanto o nome vulgar do ser vivo, bicudo do algodoeiro, quanto o nome científico, agrandas, aparecem apenas na primeira conclusão. Nas conclusões subsequentes, não é preciso escrever o nome vulgar do ser vivo, basta apenas abreviar o gênero e escrever o nome da espécie. Se preferir, pode-se omitir o nome vulgar e concluir apenas com o nome científico. Uso incorreto: após a realização da pesquisa proposta, realizada no Centro de Ciências Agrárias, COCA, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, durante o programa de pós-graduação a nível de mestrado, temos os seguintes resultados a apresentar nesta conceituada revista científica. Primeiramente, os resultados aqui encontrados nos permitem tirar as seguintes conclusões. 1. Durante a condução desta relevante pesquisa científica notamos que as armadilhas de feromônio, modelo Reed, somente e tão somente capturam os adultos do bicudo do algodoeiro, agrandas, durante o período diurno. Também constatamos que o período de maior captura dos adultos de agrandas, por armadilhas de feromônio, é das 9h00 às 12h00 e, finalmente, a conclusão de número 3 é que a eficiência da armadilha de feromônio estudada é diretamente relacionada à radiação solar. 2.